Então, vamos lá? Será que a gente pode usar, então, provas operatórias e testes projetivos na neuropsicopedagogia? Eu sou a Karen Denise, neuropsicopedagoga, e eu transformo a vida de profissionais que desejam começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. Provas operatórias e testes projetivos podem ser usados na neuropsicopedagogia? Então, hoje eu vou contar para você sobre isso. Mas melhor, né? Hoje eu separei aqui, ó, minhas canetinhas para a gente fazer um mapa mental. Então, se você quiser aí, separa sua caneta, seu papel, sua água, para a gente começar. Vamos lá, gente, vamos lá. Deixa eu pegar meus papéis aqui. Sempre tenho papéis sulfites por perto, né? Importante. Vamos lá, então, gente. Vamos. Primeiro, a gente quer saber se as provas operatórias piagetianas e os testes projetivos podem ser usados na neuropsicopedagogia. Então, vou colocar aqui no meu mapa mental a neuropsicopedagogia, tá? Eu vou colocar aqui neuropsicopedagogia. Que palavra grande, né? Mas vamos lá. Então, a gente tem aqui a neuropsicopedagogia. Eu já vou compartilhar com vocês, tá? Eu vou fazer aqui a palavra no meio do meu mapa mental. Por quê? Porque a neuropsicopedagogia, então, para eu saber se eu posso usar um teste ou não, eu preciso saber o que é neuropsicopedagogia. Ontem a gente teve uma aula super aprofundada sobre isso, mas hoje eu vou falar assim também um pouco sobre a neuropsicopedagogia, só para a gente nivelar aqui o que a gente precisa descobrir, tá? Então eu vou colocar aqui que a neuropsicopedagogia, deixa eu pegar uma caneta mais forte, ela tem uma fundamentação em 3 áreas de conhecimento, certo? Então vai ser a neurociências aplicada à educação, a pedagogia e a psicologia cognitiva, tá? Eu gosto de fazer isso aqui, gente, porque fica visual. Muita gente é visual. Quem aí fez o teste das estilos de aprendizagem é visual. Eu sou auditiva, mas eu gosto de fazer porque tem muita gente que é visual. Então, aqui, ó. A neuropsicopedagogia, ela tem 3 eixos de fundamentação. Neurociências aplicadas à educação, pedagogia e psicologia cognitiva. Então, tudo que fizer parte, né, da psicologia cognitiva, da pedagogia e da neurociências aplicada à educação, vai fazer parte, vai poder ser utilizado na neuropsicopedagogia, tá bom? E a gente quer saber, então, vou colocar aqui no nosso mapa, se as provas operatórias, deixa eu ver aqui, vou escrever, de roxo. Provas operatórias e se os testes projetivos podem ser usados na neuropsicopedagogia, certo? Vamos ver então? Ó, se as provas operatórias e os testes projetivos cabem aqui dentro da neuropsicopedagogia. Bom, então, antes da gente começar e saber se pode, se não pode usar, vamos descobrir o que são essas benditas provas operatórias. Então, vamos lá para nosso segundo mapinha mental de hoje. Provas operatórias. O que são as provas operatórias? O que quer dizer isso, operatória, né? Eu vou completar aqui, porque são provas operatórias piagetianas, tá? Então, a gente vai descobrir aqui o que são estas provas operatórias piagetianas e se elas podem ou não podem ser usadas na neuropsicopedagogia. Bom, então, primeiro vamos lá, vamos entender o que são provas operatórias. Provas operatórias, elas têm esse nome porque elas são literalmente algumas operações que são solicitadas para o sujeito. As provas operatórias são piagetianas por quê? Porque quem construiu as diversas provas a partir do embasamento de uma pesquisa que estava buscando entender o desenvolvimento humano foi Piaget. A gente usa muito as provas operatórias
na questão da educação, né? Piaget, ele é muito conhecido na educação. Mas saibam vocês que ele não foi um teórico da educação. Ele é um biólogo que estudava o desenvolvimento humano, tá? Então, enquanto biólogo que estudava o desenvolvimento humano, ele criou a sua tese, né? Que é a psicogênese, né? Epistemologia genética, psicogênese, né? Genética, da genética, onde ele tentava entender como que biologicamente, lembra que ele é um biólogo, como que biologicamente o ser humano se desenvolve, tá? Então é uma teoria do desenvolvimento humano, e foi isso que Piaget foi estudar. Como se dá o desenvolvimento dos seres humanos, tá bom? Só que o que aconteceu? Não tem como você estudar desenvolvimento humano sem entender os marcos da aprendizagem. Por quê? Nós só nos desenvolvemos por conta da nossa capacidade de aprender coisas novas. Então, quando Piaget foi lá estudar a biologia, né, os aspectos biológicos do desenvolvimento humano, ele se deparou com os aspectos da aprendizagem. E é por isso que ele desenvolveu uma teoria, né, que é a teoria, a epistemologia genética de Piaget, onde ele explica todos os marcos do desenvolvimento humano. O que são marcos do desenvolvimento? A partir, né, de um experimento científico, a partir de uma observação que ele fez com crianças, né, em diversas fases, ele conseguiu identificar marcos em comum que todas elas tinham numa dada fase. Por isso que a gente chama de marcos do desenvolvimento. E esses marcos ele chamou de estágios. Os estágios do desenvolvimento humano dentro da tese dele. E hoje a gente estuda até hoje esses estágios, eles são muito consolidados. A maioria dos profissionais que trabalham com o desenvolvimento humano seguem os estágios do desenvolvimento do Piaget, e ele fala que ele estava estudando a maturação cognitiva, o aspecto cognitivo a partir do desenvolvimento. Como é que, né, se desenvolve cognitivamente a partir do desenvolvimento. E o que ele percebeu? Que nós, seres humanos, para nos desenvolvermos, para aprendermos as coisas, nós passamos por 4 estágios básicos. E esses estágios, então, ele chama de sensório motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Veja que a palavra operatório, ela está presente em 3 dos 4 estágios, tá? Só que, vamos lá, vamos entender o que são esses estágios. Cada partezinha dele, nós vamos aprender um marco significativo, né? Um ou vários ali, um conjunto de marcos significativos. E é o que acontece? Piaget, então, ele separou. E como ele estava estudando a cognição, né, o aspecto biológico do desenvolvimento, a cognição, a inteligência, inclusive ele tem um livro, né, o que é inteligência, a gente tem boa parte da tese dele, ele buscou compreender como que os seres humanos desenvolvem esse aspecto cognitivo. E o que ele está vendo ali, né? Os aspectos lógicos, os aspectos da razão, o racional. E para que a gente possa desenvolver, então, funções executivas, funções cognitivas, a gente precisa da lógica, a gente precisa do operacional, que é bem do operar alguma coisa, operar informações e conseguir criar conceitos, assimilar conceitos, né? E aí a gente tem toda a teoria da equilibração de Piaget e tudo mais. Mas assim, por que é tão importante falar isso para vocês? Porque muita gente não sabe o que são as provas operatórias piagetianas, tá? Então, elas são inúmeras provas, não são só. A gente aplica normalmente ali no máximo 5 a 6 provas na avaliação quando a gente quer aplicar a prova piagetiana, tá? A psicopedagogia, ela vai aplicar ali acho que umas 13 provas, mas elas são centenas de provas, tá? Que foram escritas lá na tese de Piaget. Jorge Visca, ele adaptou e pegou as mais importantes ali e trouxe para esse conjunto do que a gente conhece como provas operatórias piagetianas, tá? Mas ela foi criada por Piaget,
Isso é um marco importante, tá? Para você lembrar. E a gente trabalha com a questão das operações, que é isso de você não fazer continhas, não é questão de conta, é trabalhar, operar diversas informações, informações concretas e informações abstratas, tá? Então, tem a ver com isso. Por isso que, se você vê os estágios, a gente tem lá o pré-operatório, que é um estágio que a criança ainda não consegue manipular informações para aquisição do conhecimento. Ela está no pré-operatório. Aí nós temos o operatório concreto, que ela vai precisar de apoio concreto para poder desenvolver, né, essas manipulação de informação. E aí a gente tem o operatório formal, que é quando a gente consegue trazer para o nível de abstração e manipular essas informações de maneira mais abstrata, muito mais complexa, tá? Isso é o básico da teoria de Piaget. Mas por que eu estou falando isso? Porque estas provas, elas vão nos dar indicativos, então, da maturação neurobiológica de cada sujeito, para entender se ele está dentro do marco do desenvolvimento dele, ou se ele está abaixo do esperado, ou se ele está acima do esperado para a sua idade. Então, a gente tem os marcos, a gente tem as provas, cada prova lá vai ter a sua faixa etária, né, que você vai aplicar. Tem provas que vão compor ali o quadro do pré-operatório, algumas do operatório concreto e algumas do operatório formal, tá? Então, a gente vai fazer essas aplicações para entender qual marco do desenvolvimento aquele sujeito tá. Porque a gente tem o padrão, né, de normalidade e a gente tem os desvios para menos e para mais. E a gente vai entender a partir dessas provas. Mas hoje eu não vou falar de prova operatória, tá? Embora eu falei bastante aqui, mas eu não vou falar de aplicação, de correção, de análise, nada disso. O que eu quero trazer para você? Será que a gente pode usar na neuropsicopedagogia as provas operatórias piagetianas? Então, agora a gente vai para o nosso mapa mental. Quem foi que desenvolveu essas provas aqui que eu falei para vocês? Piaget, né? Quem é Piaget? Piaget, ele é um biólogo, vou colocar aqui, biólogo, que desenvolveu uma teoria, né, buscando entender o desenvolvimento humano. Vou colocar aqui. Os marcos, né, neurobiológicos vão ser destacados na teoria de Piaget. Então, a gente tem marcos neurobiológicos que vão ser destacados ali, mas, acima de tudo, dentro do que nós chamamos de teóricos, dentro do que nós chamamos do campo científico, dos postulados, Piaget, ele está dentro de uma ciência, né, chamada, ele é o pai, inclusive, né, falam que ele é o pai da psicologia cognitiva. Então, Piaget faz parte da psicologia, né, do quadro de teóricos da psicologia cognitiva. Então, vamos recapitular aqui? Vamos lá? Ó, as provas operatórias, então, foram criadas por Piaget, tá? Piaget, ele era um biólogo que desenvolveu uma teoria, né, um estudo do desenvolvimento humano, que separou, então, os marcos neurobiológicos do desenvolvimento para a gente entender como que se dá esse processo de aprendizagem e toda essa tese dele, todo esse conjunto de entender a estrutura cognitiva, de entender o processo de equilibração, de entender os marcos do desenvolvimento humano a partir da perspectiva da epistemologia genética, fazem parte do arcabouço teórico da psicologia cognitiva, tá bom? Então, faz parte da psicologia cognitiva e eu vou destacar isso aqui, então. Vou destacar a psicologia cognitiva aqui para a gente saber, tá? Bom, agora a nossa outra dúvida é, Karen, os testes projetivos. Podemos usar testes projetivos na neuropsicopedagogia? Então, agora aqui vamos para o nosso mapa mental dos testes projetivos. Vamos lá. Vamos entender o que são
testes projetivos, tá? Deixa eu separar aqui. Testes projetivos. Então, vamos lá. Os testes projetivos, vamos para a segunda parte. Então, vamos lá. Que são os testes projetivos? Então, o que são esses testes projetivos ou provas projetivas? Bom, como o próprio nome já diz, eles existem para projetar alguma coisa. O que é projetar, né? É você tirar daqui e colocar em algum lugar utilizando alguma referência, tá? Uma projeção. Por exemplo, quando você está fazendo uma apresentação, né? Você faz lá os seus slides todos lá. Hoje, gente, se eu falar PowerPoint, meu pai, acho que vocês vão falar que eu sou velha, né? Faz no Canva suas apresentações, né? Não é o PowerPoint mais, né? Mas você não apresenta no seu computador. O que você faz? Você coloca um aparelho que vai jogar lá num telão grande, ele vai projetar lá para você. Então, projeção é isso, é quando você tira alguma coisa e coloca para frente a partir de uma outra referência, seja ela uma referência concreta. É como se você colocasse e desse um valor a alguma coisa para representar. A projeção ela tem a ver com representação de algumas questões, tá? Quando a gente fala em projeção na psique, na psicologia, a gente está falando em representatividade. É você representar algo, né? Algo abstrato, algo complexo, ou algo que você não sabe ou não quer falar a partir de uma representatividade, tá? Existe uma técnica, né, que chama essas técnicas projetivas, que vão ter as perguntas certas, o momento certo, os elementos corretos, que vão fazer com que você acione essa sua área oculta, subjetiva, e possa, né, trazer respostas para que o terapeuta encontre, né, entenda a partir da projeção, tá? Das projetividades. Como que funciona isso? Então, o que é a projeção? Então, a projeção, eles vão trabalhar com elementos que a gente chama de elementos subjetivos. Vou colocar aqui, ó, subjetivos. Por quê? Porque eles trabalham com questões que são inconscientes, que são emoções, que são sensações, que são sentimentos, que por vezes estão ocultas, ou porque eu não quero falar, ou porque eu me travei tanto que eu nem sei que elas estão ali. Então, eu preciso de um outro recurso para externalizar essas informações, tá? Então, elas são subjetivas, elas vão ser embasadas, né, na psicanálise. Então, vamos colocar aqui que os testes projetivos, eles são parte de uma corrente, né, psicológica, que é a psicanálise, tá? Que é a psicanálise. E na psicanálise, então, o que a gente trabalha, né? Subjetividade, inconsciente, né? Tudo que está no inconsciente, a gente não tem consciência, a gente vai trazer à tona a partir dos testes projetivos, tá? Então, assim, você vai trabalhar com emoção, emocional, né? O emocional, tá? Até o obscuro, porque é algo que você às vezes tem um trauma e não quer falar, né? Então, tudo isso vai estar ali envolvido nos testes projetivos. Aí, você vai falar, tá, Karen, mas eu não uso teste projetivo. Mas existem alguns testes que talvez você não saiba que são projetivos. Vamos fazer uma listinha aqui de alguns testes projetivos para ver se você conhece algum? O primeiro que eu quero trazer para vocês é o par educativo. O par educativo é um teste projetivo desenvolvido por Jorge Visca, tá? Vamos colocar aqui os teóricos, né? Jorge Visca, então, vou colocar aqui JV, que é o Jorge Visca, e ele desenvolveu esse teste, né, do par educativo para entender as coisas que estão ocultas por trás do processo de aprendizagem, tá? Em que foi que Jorge Visca se inspirou para desenvolver esse teste? Na psicanálise de Freud. Então, Freud vai estar aqui,
tá? Freud, ele vai estar aqui como um dos principais nomes, né? Ele é o pai da psicanálise, tá? E a psicanálise, então, vai embasar o teste do par educativo. Outro teste projetivo que talvez você conheça é o sand play, a caixa de areia. Sand play. O sand play, ele é de Jung, tá? Foi Jung quem desenvolveu o... Eu escrevi o nome dele errado, mas tudo bem, vocês vão saber que é Jung, tá? É o Jung que desenvolveu, então, as bases que foram utilizadas no sand play. E o sand play também é inspirado na psicanálise, tá? Então, ele tem a base na psicanálise. Outro teste projetivo, que talvez você não saiba, a família terapêutica. A família terapêutica. Ela está embasada na constelação sistêmica ou constelação familiar, que está relacionada com a teoria também da psicanálise. Então, ela vem embasada aqui na psicanálise, tá? Então, olha, esses 3 testes aqui são testes qualitativos com base na psicanálise que a gente não vai utilizar, tá? E eu já vou explicar por quê. Então, esses testes aqui são testes projetivos. Talvez você não conheça como teste projetivo, mas você conhece o par educativo, mas você conhece o sand play ou caixa de areia, mas você conhece a família terapêutica, tá? Então, estes testes aqui, eles vão estar embasados nesses conceitos: subjetivo, inconsciente, emocional, tá? Algo que está oculto, algo que está escondido que a gente precisa mostrar, tá? Mas o mais importante da gente entender dos testes projetivos é que eles são vários testes, tem inúmeros outros testes projetivos, mas que eles têm a base, eles foram desenvolvidos a partir da teoria da psicanálise. Tá bom? Bom, vamos voltar aqui para o nosso mapa mental? Vamos voltar? Deixa eu pegar aqui uma caneta de novo. Vou pegar um azul. Não, vou pegar o verde. Então, vamos lá? Será que a gente pode usar, então, provas operatórias e testes projetivos na neuropsicopedagogia? Bom, vamos ver o caso das provas operatórias. Será que a gente pode usar na neuropsicopedagogia? Vamos pegar aqui as provas operatórias. Então, as provas operatórias foi constituída por Piaget, que é o pai da psicologia cognitiva. Vamos lá na neuropsicopedagogia? Quais são as bases da neuropsicopedagogia? Neurociências aplicada à educação, pedagogia e psicologia cognitiva. Então, será que as provas operatórias que estão embasadas na psicologia cognitiva podem ser utilizadas na neuropsicopedagogia? Com certeza pode utilizar as provas operatórias da neuropsicopedagogia. Agora vamos lá para os testes projetivos, né? O desenho do par educativo, o desenho, o sand play, a caixa de areia, a família terapêutica. Será que esses testes projetivos, eles podem ser usados na neuropsicopedagogia? Vamos para o nosso mapa mental. Então, os testes projetivos, né? Eles vão ter o cunho subjetivo, do inconsciente, para trazer alguma coisa do inconsciente à tona. Vão trabalhar com questões emocionais, tá? E vão ter base de construção, base de fundamentação na psicanálise. Será que a gente tem psicanálise aqui na base da neuropsicopedagogia? Ó, neurociências aplicada à educação, pedagogia e psicologia cognitiva. Não. Então, teste projetivo não pode utilizar na neuropsicopedagogia. Ó. Não pode utilizar, não faz parte. E aí, a gente veio aqui, né, com todo esse embasamento teórico para vocês, mas eu podia ter vindo aqui só falar isso aqui para vocês, ó. Entrar aqui
no Código de Ética da Neuropsicopedagogia. E a gente vai aqui no capítulo 4º, né, que fala dos instrumentos, e falar assim, ó, vamos ver, provas operatórias, psicologia cognitiva. Então, vamos lá, provas operatórias, psicologia cognitiva. A formação do neuropsicopedagogo prioriza o estudo e a pesquisa sobre a relação entre o funcionamento do sistema nervoso, a psicologia cognitiva, a aprendizagem e tudo a elas relacionado. Então, tá aqui no artigo 66, no parágrafo 3º, que psicologia cognitiva pode. Agora vamos ver o teste projetivo. E aí ele continua aqui, ó. É vedado ao neuropsicopedagogo avaliar inteligência, transtornos de humor e personalidade, bem como fazer uso de testes projetivos. Então, tá vedado, não pode. No Código de Ética não explica o porquê, só diz que é vedado o uso de testes projetivos. Mas eu trouxe aqui para vocês, né, explicando por que a gente não pode utilizar. Então, na batalha de hoje, né, entre provas operatórias piagetianas e testes projetivos, nós descobrimos que as provas operatórias podem sim e devem ser utilizadas na neuropsicopedagogia sempre que houver a necessidade de identificar qual marco, qual estágio de desenvolvimento, né, organicamente, biologicamente, o nosso paciente está, mas os testes projetivos são vedados a nós, neuropsicopedagogos, porque não fazem parte da nossa base de fundamentação teórica, do nosso embasamento científico, tá? Isso que eu queria falar para vocês. Um beijo e até mais.